Paz do Senhor, meu irmão. Você sabia que a integridade do seu coração produz em você um bom caráter? Repetir mais uma vez, a integridade em teu coração produz um bom caráter. Que Deus possa, nesse momento, falar com você através desta palavra. Se você já se inscreveu nesse canal, compartilhe estas mensagens, dê o seu joinha, dê o seu likezinho ali para que o YouTube possa reconhecer o nosso trabalho, para que nós possamos continuar pregando o Evangelho por este meio de comunicação que é a internet. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Quero que você saiba mais uma vez que todos os dias eu oro por você. Mesmo sem saber o seu nome, de onde você está, mas eu oro diariamente, de segunda a sexta-feira. Eu tenho um momento a sós com Deus e eu apresento as 340 pessoas inscritas neste canal, para que Deus abençoe a tua vida física, vida financeira e a sua vida espiritual. Todos nós, seres humanos, nesta terra, temos uma necessidade. Talvez você diga, mas eu sou uma pessoa rica, eu tenho tudo. Você pode não ter necessidade de dinheiro, mas você tem uma necessidade espiritual. Você pode ter uma necessidade física, de uma saúde física, uma saúde boa. Então todos nós temos uma necessidade. E eu quero apresentar Jesus, que tem a solução para qualquer que seja os seus problemas. E eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem mais facilidade em amar ou em odiar? Repito mais uma vez esta pergunta. Você tem mais facilidade em amar alguém ou odiar alguém? Eu quero pregar nesse momento sobre o ódio. O que é o ódio? É um rancor profundo, duradouro. O que é o ódio? É você ter aversão a alguém, antipatia, desprezo. O ódio ele é como um câncer que corrói a pessoa por dentro. Assim como o ferrugem corrói o ferro, o ódio corrói o homem por dentro e a mulher. Quantas pessoas no fundo do poço da depressão porque vivem com o coração cheio de ódio. O ódio produz amargura, angústia. Por isso que o amado irmão Paulo disse que o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Você precisa deste amor para liberar o perdão. Quero ler um texto bíblico que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o nosso irmão Mateus, no capítulo de número 18, no versículo 22. E disse-lhe Jesus, não te digo que até 7 mais 70 vezes 7. Vou ler mais uma vez. Não te digo que até 7 mais 70 vezes 7. Aqui Jesus está tratando sobre o perdão, falando sobre o perdão com seus discípulos. E Pedro faz uma pergunta para Jesus. Até quantas vezes, se o meu irmão pecar contra mim, eu posso perdoar ele durante o dia? Até 7 vezes? Jesus disse, não te digo 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7. Aqui nós vimos o que? Uma hipérbole. O que é uma hipérbole? É aquilo que é algo impossível. Por exemplo, se você convive com alguém, é impossível durante o dia uma pessoa aborrecer você 490 vezes durante o dia. Mas se caso isso venha acontecer, você precisa liberar o perdão. Jesus colocou algo aqui que humanamente é impossível. Porque se alguém se aborrece você de manhã, você já não consegue olhar para ele mais à tarde. O ódio é algo tão terrível que afasta as amizades, afasta as pessoas uns dos outros. E nós queremos decorrer este texto sagrado aqui sobre a importância do amor. O amor ele é o antídoto contra o ódio. A única forma de combater o ódio é através do amor. Neste texto aqui, Jesus narra a parábola de um servo incompassível. Havia um rei, Jesus narra uma parábola aí, que o rei do céu é semelhante a um rei que foi ajustar conta com os seus senhores. Um deles devia 10.000 talentos para o rei. O rei deu uma sugestão.
vou vender você, a sua esposa, seus filhos, como escravo para pagar aquela dívida. Mas a Bíblia diz que aquele servo, ele se humilhou, ele se prostrou diante do rei, disse: Rei, meu senhor, tem misericórdia de mim e me dá só mais uma chance. Eu prometo que tudo quanto eu te devo, eu pagarei. A Bíblia diz que aquele rei, movido de íntima compaixão, que é íntima compaixão? Você se colocar no lugar da pessoa, é você trazer o sofrimento daquela pessoa para você. Esse rei se moveu de íntima compaixão e perdoou a dívida daqueles 10.000 talentos. Esse rei aqui está se referindo a Jesus, porque Jesus, como homem, quando palmilhou nesta terra, a Bíblia diz que Jesus, movendo-se de íntima compaixão, ele operava milagre, ele tirava as pessoas do sofrimento, através daquela compaixão no seu coração. Ele se colocava no lugar daquela pessoa. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus da compaixão, o Deus da misericórdia, o Deus da bondade. A Bíblia diz que aquele moço saiu dali alegre porque o rei, seu senhor, havia perdoado a sua dívida de 10.000 talentos. Só que ele vai com um conservo seu, alguém que tinha uma dívida com ele, esta dívida apenas de 100 dinheiro. Eu diria que em torno de 1% da dívida que o moço tinha com o rei, que havia recebido perdão, alguém lhe devia apenas 100 dinheiro. A Bíblia diz que ele chegou lá e começou a sufocar, pressionar. Paga-me o que tu me deve. E a Bíblia Sagrada diz que aquele conservo disse: por favor, usa de misericórdia para comigo, que eu tudo te pagarei. Sabe o que aquele moço fez? Ele não aceitou, ele não foi misericordioso. Ele pegou aquele moço e mandou lançar na prisão, no cárcere. Vou mandar te prender até que você pague a sua dívida. Uns outros conservos dele também viram a forma como ele havia agido e trouxeram o assunto ao rei. A Bíblia diz que o rei agora se indignou e foi com o moço. Ele disse: eu não perdoei a tua dívida, tu me devia 10.000 talentos, e eu perdoei a tua dívida, usei de misericórdia contigo. Tu não poderia também usar de misericórdia com este um, que te devia apenas 100 dinheiro? Você vê que ele queria receber o perdão, queria uma oportunidade, mas não deu oportunidade a alguém. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que vive uma vida boa no trabalho, se dá bem com os colegas, mas em casa não olha para a cara do seu filho, no outro não olha para a cara do pai, irmão não consegue olhar nos olhos do irmão, com o coração cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de ressentimento. Os dias estão passando e esta pessoa continua odiando. Não esqueça que quando nós oramos a oração do Pai Nosso, tem algo ali muito importante. Perdoa as nossas ofensas, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Eu faço uma pergunta para você. Você tem perdoado as pessoas que têm ofendido você? Se você não tem perdoado, esta oração do Pai Nosso, você está orando ela, dentro de você existe uma hipocrisia, porque você não está conseguindo perdoar alguém. Jesus nos ensinou esta oração, uma oração modelo, não tinha nada a ver com Cristo, ele nunca pecou. Mas como os discípulos chegaram com Jesus, e ele viu a forma como João Batista ensinava os discípulos deles a orar, eles disseram ao Senhor: ensina-nos a orar, assim como João Batista ensina os seus discípulos. E Jesus então ali ensina a oração do Pai Nosso, que era uma oração modelo. E nessa oração modelo entra exatamente esse fato aí, no verso, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os que nos têm ofendido. Você tem mais facilidade em odiar ou você tem mais facilidade em perdoar? Nós olhamos para a Bíblia Sagrada, a gente vê no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, Jesus perdoou o moço ali, aquele moço que ele era paralítico. Jesus disse: filho, veja a forma como Jesus trata aquele moço sem nunca ter visto. Chamou-lhe de filho. Filho, perdoados são os teus pecados. Até os
fariseus que estavam ali, os escribas religiosos, começaram a razoar, ou seja, pensar. Eles não pronunciaram a palavra, mas eles pensaram, mas quem é esse que pode perdoar pecado, senão só que é Deus? É que eles olhavam para Jesus apenas como homem, e não olhavam para Jesus como Deus. Mas Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Ele tinha o poder de perdoar o pecado. A gente olha ali no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus perdoou aquela mulher adúltera. Os homens estavam ali, chegaram com aquela mulher e disseram: olha, nós apanhamos essa mulher no próprio ato adulterando, e na lei de Moisés diz que esta mulher deve ser apedrejada. Do que diz? Jesus estava escrevendo na areia, continuou escrevendo, mas como ele insistiu com aquela pergunta, Jesus olha para aquelas pessoas e diz: se alguém entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra nela. A Bíblia diz que saíram todos, a começar dos maiores até os menores, até as crianças saíram. Jesus olha agora o silêncio, continua escrevendo, mas de repente ele vê o silêncio e olha na sua volta, só restava a mulher. Jesus perguntou: mulher, onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela disse: não, Senhor, nenhum. Jesus disse: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jesus não concordava com a atitude daquela mulher, mas ela tinha que, daquele momento em diante, não voltar a cometer o pecado que ela havia cometido. Jesus perdoa essa mulher. Jesus perdoou na cruz do Calvário, quando ele está ali. A Bíblia diz que as pessoas passavam maneando a cabeça e dizendo: veja, ele salvou os outros e não salva-se a si mesmo. Olha, desce dessa cruz e criamos em ti. Foi o que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus perdoa aquelas pessoas, Jesus perdoa aquele ladrão da cruz. O ladrão da cruz chegou ali, o primeiro, o que estava à esquerda, disse: olha, se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti e a nós também. O da direita retrucou, reprovou: tu nem ao menos temos a Deus, estando nós na mesma sentença. Nós estamos aqui pelo ato que praticamos, mas esse justo nem o mal fez. Virou-se para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele moço teve os seus pecados perdoados por Jesus. Quero dizer a você que me acompanha nesse canal: você não é menos pecador que aquele ladrão da cruz, você não é menos pecadora que aquela mulher adúltera. Talvez você diga: mas eu nunca traí meu marido, nunca traí a minha esposa. Mas você é um pecador igual. Você precisa reconhecer que é um pecador, precisa se voltar para Jesus, para que Jesus possa perdoar os seus pecados e escrever o seu nome no livro da vida. Você precisa entender a importância do perdão. Você quer receber o perdão de Deus, você quer ter uma eternidade feliz com Deus, mas você não consegue perdoar o seu próximo, a pessoa que está mais perto de você, o seu colega de trabalho, o seu colega da faculdade, você não consegue perdoar. Você chega com alguém e diz: olha, surge um problema, uma situação na empresa, aí você é chamado pela gerência, aí você vai e diz: olha, o fulano me contou algo assim, assim de você. Tá, tudo bem, você perdoa ali, mas é só como profissional. Como profissional, no que tange de trabalho, diz palavra para o outro, mas no quesito fora o trabalho, não existe uma comunicação. Como é que você quer que Deus perdoe os seus pecados se você não perdoa o seu próximo? Libera perdão, pensa a Deus. A Bíblia diz: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Fazendo assim, amontoarás brasa viva sobre a tua cabeça. Brasa viva fala da coroa de glória que nós vamos receber no tribunal de Cristo, um tribunal para galardão, para recompensa. A Bíblia diz: se o teu inimigo convidar para ir 1 milha, vai 2 milhas com ele. É muito fácil você orar por alguém que ama você, que trata você bem, mas a Bíblia diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Você tem facilidade de orar por alguém que persegue você? Você tem facilidade de amar alguém que odeia você, que fala mal de você? Alguém que na sua frente é uma pessoa e na sua ausência é outra pessoa? Libera o perdão para que Jesus possa curar você dessa depressão. Libera o perdão para que Deus possa abençoar a tua vida financeira. A Bíblia é muito clara. Jesus disse que se você estiver ali no culto, digamos assim, e a salva passar, o coletor de oferta passar ali, se eu for colocar a minha oferta na salva, mas eu me lembro que o meu irmão ali da minha direita, eu não consigo olhar nos olhos dele. Jesus disse: olha, tu vai primeiro te retratar com o teu irmão, pedir perdão para ele e depois vem e coloca a tua oferta na salva.
Isto é reino de Deus. Se você quer morar com Jesus, só existe uma forma: liberando perdão. Não esqueça que você é um pecador como eu. Jesus perdoa a mim, Jesus perdoa você. Pagou um alto preço na cruz do Calvário para que eu e você tivéssemos o direito no perdão. Que Deus aqui nos abençoe. Até o próximo vídeo. Ore por mim e eu vou continuar orando por você.